E a Gabriela falou também, como a Resultio Company seleciona seus clientes? Já aconteceu de recusarem clientes por visão diferente? Olha que pergunta interessante, hein? Já aconteceu sim, da gente recusar cliente, porque quando a ideia principal sobre isso é a seguinte: todo mundo acha que vende para todo mundo, né? Então, esse é um erro, né? Não é erro, é uma escolha você decidir não vender para certos tipos de cliente. Por quê? Porque a tua metodologia, você vai descobrir com o tempo, o teu processo, a tua forma de entrega, a tua solução, não vai funcionar direito para todo mundo. Né? Então, como é que eu vou vender a solução da Resultio Company, que vai construir um processo de pré-venda, que vai ter que contratar gente, para um autônomo? Não faz sentido. Né? Então, é isso que a gente fala sobre recusar o cliente. Não é todo mundo que está pronto para ser o nosso cliente. Às vezes, a pessoa precisa de um passo antes. Às vezes, ela precisa crescer mais o negócio dela, no caso da Resultio Company. Ela precisa vender mais, ela precisa gerar mais demanda, está lotado, não consigo atender, aí sim contratar um pré-vendedor para ajudar ela. Porque até então, ela só vai gastar dinheiro se ela vier para a Resultio Company. Não é ético da nossa parte vender para uma pessoa que não precisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala, e outra coisa também, jamais enfiar a venda goela abaixo do cliente, que é o que eu trago também. O cliente, o processo de seleção de um cliente tem que estar muito ligado a essa venda consultiva. É uma venda de consultoria mesmo. Se você percebe que não é o momento do cliente, você vender para ele nesse ponto é uma forma, não é bom. Então, assim, não vai ser bom para você porque ele não vai ser um bom cliente, ele vai sair rápido. Eu já fiz isso, tá? Não vou falar que nunca fiz. Quando eu estava aprendendo, aquele desespero, né, pagar as contas, você vai lá, não compra, pelo amor de Deus, né? Enfia a venda goela abaixo. Não é Ciro Bottini, compre. Tipo isso. E vendi e não funcionou. Deu um mês e o cara saiu. Não é pra mim. E eu sabia que não era pra ele. Assim, na verdade, eu queria fazer de tudo para que fosse para ele, a verdade é essa. Eu sabia que ia ter problema se algumas pontas não fossem resolvidas. E ele não estava pronto para resolver essas pontas. E aí acabou que o cliente não fica, né? Então, a gente tem isso sim. Outra coisa que a gente também faz é demitir cliente. A Resultio Company demite cliente. Mas Ana Paula, você vai perder o faturamento? Vou perder o faturamento, não tem problema. Porque quando a gente tem um cliente, ele tem que entender que existem alguns valores e alguns comportamentos que precisam acordados entre as partes, que precisam ser executados para que tenha sucesso no projeto. E aí, muitas vezes, o cliente, no longo do caminho, ele vai deixando de lado. E aí, conforme ele vai deixando de lado, a equipe deixa de performar. A equipe deixa de fazer parte de uma cultura de sucesso. E aí, você já não consegue ajudar o cliente mais. E aí pode correr o risco de, se você não fizer isso, de você levar a culpa. Ele culpa a gente. Fala assim, não, vocês que não prestam. O serviço de vocês não presta. Então, a gente demite, sim, cliente nesses casos. Na hora que a gente vê que o cliente não está interessado em fazer aquilo acontecer para o negócio dele, aí não é a gente que vai ajudar ele a gerar esse interesse. Aí a gente demite, sim. Ela perguntou sobre o processo de